não tem esse ministério, é um verdadeiro inferno. Eu escrevi um artigo, Ser Esposa de Pastor, deve sair agora no próximo jornal. Nas entrelinhas eu digo lá para mim, se você não tem esse dom, esse ministério, um chamado para ser uma esposa de pastor, você mais dia menos dia vai ficar pirada, com toda certeza. Tá. Companheirismo. Segunda palavra fundamental no casamento, compromisso, aliança, pacto. Historicamente, os casamentos, eles envolveram vários aspectos em cada cultura, Mas uma coisa que sempre esteve presente em todos os casamentos, compromisso e pacto. Um pacto, feito entre duas pessoas, no nosso caso, entre duas pessoas de sexo oposto. No nosso caso, para mim, alguém está numa ilha perdida. Isso aqui tem um arrazoado, tem Bíblia, tem história, tem dados, tem tudo. Não há tempo para expor. Uma pessoa numa ilha perdida. Um casal. Sempre que eu falar casal aqui, estou falando no contexto evangélico. Homem e mulher. Então, o casal. Estão lá. Para mim, o envolvimento deles, sem parar e ter um compromisso, um pacto, é um pecado. Mas se eles estabeleceram um pacto entre eles, eles estão casados diante de Deus. Estão casados. Ainda que não haja nenhum juiz, nenhuma oficialização. Porque, para mim, o que vale biblicamente é esse pacto que ele estabelece entre uma pessoa e outra, diante de Deus. Estão casados. Se houver oportunidade posteriormente para oficializar em havendo vontade, então é aconselhável que se oficialize esse casamento, sem nenhum prejuízo espiritual, se ele continuar sem oficializar. Mas culturalmente ele deve se oficializar, direitos, etc, etc. Apesar que hoje, pela lei, todos sabemos que não precisa de estar casado, há outras maneiras de se ter direitos. Nós sabemos disso. Sim. Tá, este contrato, ele é legal e ele é bíblico. A Bíblia já nos ensina esse contrato. Há vários casos na Bíblia desses contratos. Tá? No Velho Testamento, a poligamia era plenamente aceitável para os homens. E mais, até o século XIII, depois de Cristo, a poligamia imperou na igreja cristã. Entre os homens. Dentro da igreja cristã. Havia poligamia aceita. Por que Paulo vai orientar que o bispo seja marido de uma só mulher? A interpretação correta, de acordo com o original, é: o bispo não pode ter mais que uma mulher. Não pode ser polígamo. Ele tem que ser padrão. Exemplo. É a ênfase do casamento monogâmico que está sendo enfatizada por Paulo no livro de Timóteo. Não é que ele não possa, em se divorciando, casar de novo. De forma alguma. Essa é uma interpretação equivocada da igreja cristã. Para começar, o divórcio, ele está estabelecido, legislado e estruturado nas Escrituras. Ainda que tenha lá as exceções, porque Deus estabeleceu o ideal. E nós não podemos confundir ideal com realidade. Deus não quer que ninguém se perca. Isso é o ideal.
A realidade é, a maioria vão para o inferno. Ou não é? Sim ou não? Sim. Universal do Reino de Deus. Sim ou não? Mas Deus não quer que ninguém se perca. Mas a maioria vão e estão se perdendo. Não foi assim desde o princípio. Palavra de Jesus. Porém, Moisés concedeu carta de divórcio por causa da dureza do coração. E eu pergunto, a dureza do coração do ser humano diminui ou aumenta? Pastor Miramar, mas Jesus não disse que Moisés estava certo. Não. Mas também ele não diz, Moisés está excluído porque fez algo que não devia fazer. Ele diz, o ideal do meu pai é que isso não acontecesse, mas por causa da dureza do coração do ser humano, é preciso fazer ajustes. Foi preciso. Tá, ok. Eu poderia discutir muito mais esse tema, que agora não há tempo para isso, não tenho tempo para isso aqui agora, tenho argumento suficiente para provar de que, de fato, o divórcio está claro e estabelecido. Deus odeia o divórcio. Divórcio é sempre causa do pecado, de um ou de outro, sempre. Ele é sempre ocasionado por causa do pecado. Mas o princípio não é bom que o homem esteja só, prevalece. Prevalece. E ele, se ele consegue viver sem abrasar, se ele consegue viver sem adultério, é bom que ele continue sem casar. Mas se ele não consegue, ele casa. Ele pode se arrepender do seu pecado, até mesmo quem cometeu o adultério, pode se arrepender profundamente do seu pecado, pode casar e começar a vida de novo, porque a sexualidade está presente. A necessidade está presente. Quem casa, inicialmente casa, às vezes apenas por um desejo. Quem nunca experimentou sexo pode casar por um desejo. Mas quem já experimentou passa a ter necessidade. É um fator biológico. E é aí que nós precisamos entender algumas coisas. Voltando para a sexualidade. Todos nós temos algum tipo de tara em nossas vidas. Reveladas ou não. Descobertas ou não. E ao percebermos isso, precisamos colocarmos-nos diante do Senhor, para sermos trabalhados por Ele. Mas muitas das vezes, a igreja prefere dizer assim, você fica como você está, aparentemente, sem macular, sem manchar a igreja, porque nós não sabemos como lidar com o pecado. De um modo geral, a igreja quer ser blindada. Ela não quer encarar a realidade de que mesmo as pessoas que aparentemente não estão vivendo em pecado, elas cometem pecado no seu tempo a sós consigo mesmas. Como que aquela irmã, aquele irmão que tem 20 anos de idade, o marido ou a esposa abandonou, traiu, seja o que for, e a outra pessoa não teve nenhuma implicação direta, e ela agora está condenada pelo pecado do outro ou da outra a viver pelo resto da vida sem resolver o seu problema de solidão, de necessidade, porque alguém cometeu falha contra ela e ela tem que pagar esse preço para o resto da vida. Onde está a base bíblica para essa defesa? Está no catolicismo. Na nossa herança católica. Nós saímos do catolicismo, mas ele não saiu de dentro de nós. E nós estamos praticando coisas católicas. Nós estamos acreditando em algumas coisas que ensinam-se no catolicismo, mas que a Bíblia não nos ensina. Eu estou jogando coisas aqui que demandaria tempo para discutirmos, para trabalharmos,
Estou jogando de forma provocativa, mas com muita segurança. Não tenho tempo para poder aprofundar em nenhum desses detalhes, mas não faço de forma irresponsável. Procuro fazer com consciência, com tranquilidade, com estudo da palavra e com mais de 35 anos de ministério, e sem ter... E muitas dessas coisas eu não tenho praticado na igreja, mas tenho refletido, repensado, não à luz de contemporaneidade, não à luz de modernidade, não à luz de nada, mas à luz do que a Bíblia tem a nos ensinar. É claro que toda interpretação tem a ver com o olhar de quem está interpretando. É claro. Mas, no mínimo, eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui pensando em algumas coisas. Primeiro, as demandas estão aí. Elas tendem a aumentar. O que nós vamos fazer? Vamos ficar só na retaguarda, nas nossas trincheiras, apontando a arma, acusando pecador? Ou vamos nos aproximar, tentar entender as situações, conversar, tratar do assunto com seriedade, ou vamos também procurar rever algumas das nossas interpretações e entender que algumas delas nós vamos trabalhar com o ideal. Eu acho que todo casamento deve acabar, de crente, de servo e serva de Deus, deve acabar com aquele que é um servo ou uma serva de Deus, de cabeça erguida, falando, eu fiz de tudo, e mais ainda, para que não chegasse onde chegou. Eu procurei cumprir aquele versículo, quando for possível, quando depender de vós, façam tudo para estar em paz, para sair das situações da melhor maneira possível. Mas quando isso não for possível, saia de cabeça erguida. Ao invés de você ficar dentro de um casamento de fachada, de mentira, só para poder agradar a OAB, é melhor parar e refletir a respeito de tudo isso. Antes que você mate ou mate alguém. Antes que outras desgraças aconteçam. Nós devemos parar e pensar. Porque isso está acontecendo todos os dias. E tem alguém aprontando em nome de Jesus. Você fica calado que você é submissa. A Bíblia manda você ser submissa. Eu tenho casos lá fora, mas você tem que ser submissa. Isso chama adultério por consentimento. O marido está lá fora com vários envolvimentos. A mulher não separa, porque a igreja diz assim, se você separar, você tem 20, 30 anos. Você vai ficar o resto da sua vida solteira. Você não pode casar de novo. E aí ela diz assim, eu prefiro viver em adultério, mas sem ofender a igreja, porque isso é um adultério, sabendo que o outro está lá, estou consentindo. Enfim, existem várias situações. Eu não me coloco como dono da verdade, mas como alguém que está sempre refletindo e pensando no dia a dia das nossas igrejas, de forma muito prática. São várias as situações que nós trabalhamos. E nós, batistas, temos uma máxima que diz, cada caso é um caso. E eu acho que essa máxima prevalece. Acrescentada de outros ingredientes que foram mencionados aqui. Cada caso é um caso, sim. Mas nós precisamos estabelecer alguns princípios para analisar cada um desses casos. Senão nós vamos cair em situações muito complicadas. Algumas igrejas já estão vivendo situações complicadas. Com toda certeza. Não sabemos o que fazer. Vamos para o retiro dos pastores, lá nós não trabalhamos esses assuntos. Não conversamos esses assuntos do nosso dia a dia. Vamos aqui, nós temos um pouco tempo para jogar um assunto como este, super complexo, jogando assim, sem tempo de expor, citando todos os textos bíblicos, toda a história. Não há tempo para poder fazer isso. Mas eu joguei para vocês saírem daqui e pensarem, discutirem na igreja,
irem para a Bíblia e começarem a trabalhar. Há uma igreja chamada Igreja Metropolitana, que é uma igreja que está brigando os homossexuais. Quantos de nós, pastores ou líderes de igreja, temos procurado ler a cartilha da Igreja Metropolitana, que está reinterpretando os textos das Escrituras? Eu não concordo com essa reinterpretação, mas eu preciso conhecer, eu preciso trabalhar quais são os argumentos, usando a Bíblia, que eles estão usando para defender a prática do homossexualismo. Eu preciso conhecer, preciso debater teologicamente, porque eles estão tentando respaldar teologicamente uma prática que nós entendemos ser pecaminosa. E eles estão pegando os mesmos textos que nós pegamos e estão reinterpretando esses textos. Quantos já pegaram essa cartilha? Quantos já leram? Quantos já estão trabalhando nas igrejas teologicamente a partir dos argumentos dele? Qual teólogo evangélico que ele pegou essa cartilha da teologia pró-homossexualismo, baseada na Bíblia, e refutou todos aqueles pontos e publicou? Ninguém fez isso até agora. Em outras palavras, diz assim: isso não nos interessa, isso não nos preocupa. Pastor, não vou poder sair. Desculpa. Sim, desculpa. Tá. Olha, seja os pecados, não tem pecado. Tá, pecadinho e pecadão, não existe mesmo. Pecado é pecado. Mas Deus, né, Ele é categórico. Nós estamos recebendo a graça, nós somos salvos pela graça. Agora, a graça para mim é exatamente essa. É uma escolha de servir a Deus e não pecar. Seja lá com blasfêmia, seja com mentira, seja com homossexualismo, porque o papel da igreja, realmente, nós somos doentes, mas nós temos que procurar a cura dentro da igreja. Tá? É uma questão que eu quero que o senhor até me responda. Não tenho que responder, é só assinar embaixo. Claro, temos que procurar cura, claro. Temos que admitir que somos doentes, somos pecadores e devemos procurar a cura. E a igreja tem que ser um hospital, um lugar que favoreça a cura das pessoas e não que as jogue para fora, para o cemitério, o mais rapidamente possível. Pastor, isso seria, pastor Abraão, isso seria um dos motivos também, uma questão que eu estou colocando agora, porque eu tenho observado, como muitos aqui têm observado também, eu falo assim, eu não sou o único que observa, todos veem também. A igreja, ela chega a um certo ponto, a igreja é pequena, ela chega a um certo nível numérico, né? Ela para. A igreja está com 30 anos, quantos membros tem a igreja? Está com 50 membros, está uma benção, já está com 30 anos. Tem a outra que começou, está com 10 anos, ela está se dobrando a cada dia. Essas questões que estamos colocando aqui, acho que isso funciona aí, pastor. Acho que isso tem a ver. Porque a igreja, como já foi apresentada aqui, a igreja trabalha assim, com uma certa máscara para manter a questão. Aí essas questões difíceis, o que ela faz? Trata-o como gentio. Exclui essa situação. Deixa ele quieto. Dentro do campo administrativo, ele fala o quê? Coloca no freezer. Deixa lá dentro, deixa envelhecer, deixa ele. É preferível tratar assim do que enfrentar as situações. Por isso que nossas igrejas hoje estão cheias de problemas seríssimos que atrapalham até mesmo o agir do Espírito Santo de Deus. Sim, é verdade. Para fecharmos, eu quero dizer aos irmãos que eu sou de um tempo que ainda se acreditava que o rapaz e a moça deveriam casar virgem. Eu casei virgem. Pasmem se quiser, tinha 21 anos de idade. Uma opção, uma força, uma renúncia diária o tempo todo. Uma guerra,
Uma verdadeira guerra. Não foi fácil. Guerra. Assim como qualquer pessoa, o tempo todo, tem que fazer guerra, essa guerra da carne contra o espírito. Em qualquer área da vida. Tem que ser. Agora, nós não podemos simplesmente fazer escala de pecados. E achar que determinados pecados, ainda que no nosso inconsciente, eles são muito piores do que outros. De